Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu irei compartilhar um pouco da minha experiência, como tem sido esses 11 meses morando aqui na Irlanda. Essa semana eu completo 11 meses aqui nesse país e eu quero compartilhar um pouco como tem sido essa experiência, quais são os pontos positivos, negativos. Eu acredito que nesse tempo já deu para eu ter propriedade suficiente para trazer a minha visão do país. Então, se você quer saber como é a vida na Irlanda segundo a minha perspectiva, confira esse vídeo. Eu vim para a Irlanda em um contexto muito diferente da maioria dos brasileiros que estão aqui. A maioria das pessoas, elas vêm como intercambistas. Então já começa que eu não precisei gastar uma fortuna, porque nos dias de hoje o intercâmbio está em torno de 50 mil reais. Então eu não precisei gastar esse dinheiro. E além disso, eu não precisei passar pelos perrengues que os intercambistas passam. Quem acompanha, quem está nos grupos do Facebook, sabe como que está a situação caótica aqui no país em relação à moradia. A maioria dos brasileiros precisam dividir casa com 12, 13 pessoas, dividir quarto e pagar absurdo de aluguel. Eu já vi anúncios no Facebook que as pessoas estavam pagando 600 euros para dividir o quarto em Dublin. Então eu vim como bolsista de doutorado aqui na Universidade de Dundalk. Então eu tive todo esse suporte da universidade, começando pelo suporte financeiro, então eu não precisei gastar praticamente nada. O meu único custo para vir para cá foi minha passagem de vinda, porque todo o resto a universidade bancou, desde seguro-saúde, visto, e eu recebo um salário mensal desde quando eu cheguei aqui para estudar. Então, já venho nesse contexto muito mais positivo do que a maioria dos brasileiros que eu vejo por aqui, que passam muito perrengue no início. Além disso, eu moro numa cidade pequena, eu moro em Dundalk, que é uma cidade que fica entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Dundalk está exatamente na fronteira. Então, o custo de vida no interior é outro ponto muito positivo, que é muito mais baixo do que em Dublin. Eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu mostro aqui a minha cidade. Se vocês tiverem interesse de conhecer, não deixem de acessar esse vídeo. Então, o custo de vida no interior é muito mais baixo do que morar em Dublin. A maioria dos brasileiros aqui também vão para Dublin, que é a capital e é onde estão as escolas de inglês. Quando não é Dublin, são as outras grandes cidades, que é Cork, Limerick, e que também o custo de vida hoje está parecido com o de Dublin. Então, nessa questão do custo de vida, aqui no interior é muito mais em conta, e o que com certeza faz com que eu tenha um padrão de vida melhor. Então, passando dessa parte, né, dos perrengues, eu não precisei passar por esse tipo de perrengue que os brasileiros passam, de dividir casa com muitas pessoas, precisar, né, se desdobrar para conseguir emprego nos primeiros meses, naquela correria, topar qualquer tipo de trabalho, porque precisa levantar dinheiro, os gastos do intercâmbio, e eles trazem geralmente o mínimo para comprovar na hora de tirar o visto. Então, eu não precisei passar por esses perrengues. Então, isso já faz com que a minha experiência inicial no país seja muito diferente, né? Seja uma experiência muito mais positiva. Sobre as primeiras impressões que eu tive quando eu cheguei, eu não tive muito aquele deslumbre inicial de quando você está pela primeira vez na Europa, porque em 2014 eu já havia sido bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras na Hungria, e eu tive a oportunidade de viajar aqui pela Europa. Então, aquele deslumbre inicial que eu lembro quando eu estive lá no Ciências Sem Fronteiras, eu lembro quando eu cheguei na Hungria a primeira vez, tudo me deslumbrava. Se eu visse um banheiro assim no shopping, que era um pouco diferente do Brasil, eu já achava, meu Deus, país incrível, quando eu viajei. Então, eu já sabia mais ou menos o que esperar, então não tive aquele choque inicial. E também em relação ao choque cultural, eu também já sabia como era viver em outro país, porque eu já havia morado um ano. E, inclusive, esse é um ponto positivo aqui da Irlanda, porque eu tinha uma visão que o povo aqui na Irlanda seria muito parecido com os húngaros, por serem europeus. E eles são totalmente diferentes. Os irlandeses são muito mais abertos. Eu morei na Hungria um ano e lá é muito mais difícil para você se socializar,
se inserir na cultura húngara. Já aqui na Irlanda, na minha primeira noite aqui, eu saí com uma amiga, né, que hoje é minha amiga, mas ela foi uma das pessoas que me ajudou quando eu cheguei. Ela faz doutorado aqui junto comigo e ela que arrumou onde eu moro hoje. Minha primeira noite aqui, ela já me chamou para ir para uma pub, tomar uma pint. E dali, de uma pub fomos para outra e fomos para outra. Eu fui chegar em casa 4 horas da manhã, depois fomos para casa. Aliás, antes de ir embora, ainda a gente foi para casa de um irlandês que hoje também se tornou meu amigo. Então, assim, e assim, foi a minha primeira noite, já foi de festa e farra, mas isso é só para ilustrar que o irlandês ele tem muito essa pegada do brasileiro, que é de você enturmar, de ser mais aberto com estranhos, conhecidos, porque a gente que é do Brasil, a gente é assim também, né? E assim, isso para mim foi um choque pelo lado positivo, porque eu esperava que aqui fosse como na Hungria, que as pessoas são mais fechadas, mas é muito pelo contrário, os irlandeses são muito abertos em relação à amizade. Então, isso eu acho também um ponto muito positivo de morar aqui na Irlanda, porque eu não sofri tanto esse choque do isolamento de quando você muda para outro país. Tem o fato também de eu já ter vindo, eu já sabia falar inglês, então a minha inserção dentro do país foi muito mais tranquila, né, dentro da cultura. Até porque eu vim para fazer um doutorado, então já ter a língua é um requisito. Então, em relação a me inserir na cultura irlandesa, não foi um problema. Então, assim, eu larguei minha carreira, tudo no Brasil, para começar aqui uma carreira como pesquisador do zero. E eu não me arrependo de forma alguma. Como eu já falei, né? Eu tive todo esse suporte da universidade. Foi, de fato, começar uma vida do zero aqui na Irlanda, mas de forma alguma eu me arrependo disso. Primeiro ponto que eu acho em relação a ter vindo fazer um doutorado na Irlanda. Se você for eu fiz meu mestrado no Brasil e eu trabalhava e assim, foi muito corrido, eu não tinha tempo para nada, porque era uma loucura trabalhar 40 horas semanais e dedicar ainda ao mestrado. Eu escolhi vir para cá porque eu sabia que eu não queria conciliar trabalho com vida acadêmica, e eu poderia ter uma vida muito melhor aqui. Mas como eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar capricorniano, isso aqui é um outro ponto que é interessante falar no vídeo, em relação a como as oportunidades aqui na Irlanda também é um país hoje, a Irlanda, um outro ponto positivo é que a Irlanda hoje é uma das maiores economias da Europa. Então é um país que está no auge do poder econômico, de crescimento industrial, tecnológico. Então tem muitos empregos. Em janeiro, quando já tinha mais ou menos 6 meses que eu estava aqui, eu falei, eu acho que dá para conciliar, eu vou procurar um emprego na minha área de marketing só para levantar uma grana a mais. E aí, gente, com menos de uma semana procurando, eu consegui um emprego na minha área, simplesmente mandando um currículo pela internet. No Brasil, quem está no Brasil e sabe como é o mercado de trabalho, às vezes você passa anos, chega a mandar mais de 1.000 currículos e nunca tem nenhuma resposta. Aqui, com menos de uma semana, eu consegui esse emprego na minha área, que era um emprego part-time, eu fazia só 20 horas semanais, e com menos de uma semana eu já estava contratado e recebendo, então, assim, esse é um outro ponto positivo. É uma economia que está em pleno crescimento, então tem muitas oportunidades de trabalho, principalmente se você já chega aqui falando inglês. Então, eu consegui esse emprego, eu não precisava desse emprego para viver aqui, porque o que eu ganho era mais que o suficiente, mas eu queria ganhar mais, a gente sempre quer ganhar mais, né? E aí eu fiquei nesse emprego de início de fevereiro até final de junho. E aí eu tive que sair porque de fato não estava legal conciliando, acabou que eu me sobrecarreguei. E eu também saí porque eu consegui um outro estágio aqui dentro da própria universidade, mas que é fomentado por uma agência nacional de tecnologia aqui da Irlanda, e que também me deu um acréscimo que eu recebo por isso. Então, além dos 1.500 da bolsa, hoje eu recebo mais pelo estágio que eu estou fazendo. Então, esse é um outro ponto positivo de eu ter escolhido vir para cá, porque no Brasil as oportunidades profissionais, se você está fazendo um mestrado, doutorado no mercado, é muito mais competitivo,
Infelizmente, a gente sabe que o mercado lá não é tão simples de você ingressar e conseguir essa mobilidade de trabalho, né? Enfim. Então, esse é um ponto muito positivo, porque, de fato, aqui é um país que, em relação profissional, tem muito mais oportunidade. Você vê que eu, além da minha bolsa, eu já tive esse emprego na minha área, agora estou totalmente na academia, mas eu consegui um outro estágio que me paga mais. E, infelizmente, no nosso país, não é tão simples assim. A gente sabe que a nossa economia não é uma das maiores e que o mercado de trabalho é muito mais complicado para a gente conseguir se ingressar, manter e crescer mesmo dentro da carreira. Então, esse é um dos pontos muito positivos de eu ter escolhido aqui a Irlanda. E além disso, hoje eu vejo que eu já estou aqui há esse tempo, que até mesmo quando eu terminar o doutorado, aqui é um país que tem muita oportunidade. Se a pessoa chega aqui, tem qualificação, sabe falar inglês, é um país que dá para você crescer muito profissionalmente. É um país que abre muitas portas. E já entrando num outro ponto positivo, é um país aberto para imigrantes, como eu falei no início desse vídeo, não só em relação à amizade, mas também em relação ao mercado de trabalho. Essa curta experiência que eu tive nessa empresa na área de marketing foi super bacana também. Eu trabalhava somente com irlandeses e todos eram muito abertos. Quando eu fiz a entrevista, não houve nenhum tipo de discriminação por eu ser brasileiro, né? Pelo contrário, eu fui selecionado mesmo não sendo irlandês. E então assim, esse é um ponto muito positivo da Irlanda, que é ser um país aberto para imigrante, é um país que tem essa cultura bem aberta. Um outro ponto positivo, a segurança, né? A gente que é brasileiro, eu acho que segurança é o que a gente mais sonha na vida quando quer sair do Brasil, porque a gente sabe, infelizmente, nosso país tem um índice muito alto de violência. E isso aqui é um ponto que na Irlanda você não precisa se preocupar. É claro que aqui tem também casos de violência, principalmente em Dublin. Essa semana passada mesmo, um turista americano foi agredido por esses moleques de rua que eles chamam aqui de nanás, e ele está na UTI. Acontece. Não quer dizer que você está aqui no céu, no Jardim do Éden, onde não tem nenhum tipo de violência. Acontece violência sim, acontece furtos, mas nem se compara com o nosso tipo de violência que a gente tem no Brasil, que uma pessoa vai chegar com uma armada e colocar uma arma na sua cabeça para te roubar o celular. Então, assim, embora tenha esses casos de violência, principalmente nas grandes cidades, onde que eu moro, que é no interior, é muito mais tranquilo. A gente não escuta falar desses casos de violência. Mas em Dublin já tem esses casos isolados, mas ainda assim não se compara com o tipo de violência que a gente tem no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a polícia aqui não usa armas. Então, assim, é um país que a segurança pública é muito eficaz. Então, esse é um outro ponto positivo. Então, agora vamos falar de alguns pontos que não são tão positivos aqui na Irlanda. Acho que o primeiro é o transporte público, porque o transporte público aqui de fato é um problema e o governo parece não ligar muito para isso. Até porque a gente está num país que é uma economia capitalista e que ter acesso a um carro é super fácil, você consegue comprar um carro a 800 euros, então eles não estão muito preocupados se você não tem uma maneira de se locomover por conta própria. Então, o transporte público aqui é bem precário. Eu não falo em nível de estrutura dos ônibus, né, estrutura geral, mas sim em relação a horários. Aqui na minha cidade mesmo, para eu ir embora da faculdade para minha casa de ônibus, o último ônibus é 7 horas da noite. Passou dali, eu tenho que ir embora a pé. Então, assim, o transporte público aqui não funciona legal, principalmente se você comparar com outros países da Europa. Por exemplo, a Hungria, o transporte público é incrível, é impecável. Você vai de qualquer ponto a outro, super barato, super eficaz, com metrô, trem. Aqui na Irlanda, o transporte público já não é essa maravilha toda. Então, você tem que ficar preparado para isso, porque ou você tem um carro ou uma bicicleta, procurar outras maneiras de se locomover e não depender tanto do transporte público, porque isso é um problema. Um outro ponto, saúde.
Aqui também, por ser um país de primeiro mundo, a saúde deixa muito a desejar. A gente, como estudante, a gente tem um plano de saúde que é obrigatório quando você vai tirar o visto. E aí, quando você chega aqui, você precisa ter um clínico geral. Cada pessoa aqui, ela tem um clínico geral no nome dela, porque é por meio desse clínico geral que ele vai te encaminhar para um especialista, para um hospital. Se você não tiver esse clínico, complica a sua situação. Porém, o grande problema é conseguir esse clínico. Gente, aqui na minha cidade foi uma luta. Eu cheguei a ligar em todas as clínicas para tentar um GP, que é o que a gente chama aqui, e nenhum estava pegando outros pacientes. Então, a Irlanda enfrenta hoje esse problema de não ter profissionais de saúde suficientes, médicos, dentista também é a mesma coisa. Então, assim, é bem complicado essa relação de saúde, de especialista. Você precisa ficar numa fila para conseguir uma consulta. Então, esse também não é um ponto tão positivo aqui da Irlanda. Um outro ponto negativo é também essa questão da moradia, mas isso é pior para quem está em Dublin. No interior ainda é bem mais tranquilo. Não quer dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Desde que eu já estou aqui também 11 meses, os preços já subiram. E assim, o governo parece também não se preocupar muito com essa crise imobiliária. Mas ainda assim, aqui no interior é bem mais tranquilo. Eu pago 400 euros em um quarto individual, numa casa com 5 pessoas, cada um tem seu quarto, a casa tem 3 banheiros, uma casa enorme. Então, assim, muito bem localizada. Então, eu não posso nem reclamar da questão de moradia aqui, porque para mim é mais tranquilo. Mas eu sei que quem está em Dublin passa uns belos perrengues em relação à moradia. Então, esse também é um outro ponto que quem está vindo para Irlanda precisa ter isso bem em mente, em claro. Mas então, de modo geral, para finalizar esse vídeo, o que eu posso dizer é que esses 11 meses têm sido incríveis. A experiência que eu estou tendo aqui de crescimento profissional, de todas as oportunidades que eu vejo que eu tenho aqui pela frente, todas as possibilidades que a Irlanda oferece, de forma alguma eu me arrependo da minha decisão de ter vindo. Pelo contrário, valeu muito a pena. Sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade que eu estou tendo aqui. Eu sei que é uma oportunidade que muita gente sonha e eu acho que, assim, quem tem vontade de vir para a Irlanda pode vir sem medo, porque é um país que é incrível, tem as portas abertas para receber imigrantes, tem as portas abertas para quem quer vir com força de vontade e crescer. E se você tem vontade de vir, como eu vim, nesse contexto de um estudante de doutorado ou mestrado, com todo esse suporte da universidade, sem precisar passar nenhum tipo de perrengue, se inscreve aqui no meu canal, porque esse espaço eu criei para compartilhar dicas de como eu consegui a minha bolsa e te ajudar a também realizar esse sonho. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você se você chegou até aqui. E fique ligado nos meus próximos vídeos. Antes disso, deixe seu comentário aqui, sua opinião. Eu queria ter falado mais coisas aqui nesse vídeo, mas estava se estendendo muito, então fica para um próximo vídeo. Então deixe aqui seu comentário, sua opinião, o que você gostaria de saber sobre a Irlanda. E não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais.